Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. São Paulo da Cruz. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esses pequenos, poucos e desinteressantes comentários que eu vou fazer com vocês sobre São Paulo da Cruz, eu vou estar falando com vocês de um amigo, digamos assim, que é um amigo novo para mim. E que eu conheci através, aí sim, de um santo a quem eu tenho muita devoção desde a minha juventude, desde que eu tinha 16 anos. Eu sempre tive muita devoção a São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, Gabriele della Dolorata. Por causa da história da conversão dele, uma conversão difícil e tudo, então eu li uma vez um resumo de uma vida dele, quando eu tinha acho que 16 ou 17 anos, e fiquei sempre devota dele. E aí, numa das vezes que eu fui a Roma, eu fui visitar a Casa Geral dos Passionistas, e lá eu descobri que eu poderia obter relíquias de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. E obtive uma cruz com relíquias de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. E essa cruz não era só a relíquia de São Gabriel, tinha também a relíquia de Santa Gemma Galgani, por quem eu sempre tive muita simpatia, porque minha sogra, Dona Tossa, tinha uma enorme devoção. Tinha a relíquia também daquela menina, Santa Maria Goretti, que morreu mártir da castidade e que tinha relações com os passionistas, foram eles que fizeram o processo de canonização dela. E, então, tinha a relíquia dela lá também. Tinha relíquia de um santo, que eu simplesmente sabia que existia, São Vicente Maria Strambi, e a relíquia de São Paulo da Cruz. E também, nesse mesmo lugar em que eu consegui essa relíquia, tinha a biografia de São Paulo da Cruz. Eu creio que isso deve ter sido em 15. Olha, extraordinariamente eu não pus a data aqui, eu sempre ponho a data nos livros. Eu tenho a impressão que isso foi 2015. E ficou lá, entre um daquelas centenas de livros que eu tenho, que ficam esperando a vez de leitura. E este ano, quando eu acabei o outro livro de leitura espiritual, eu resolvi pegar São Paulo da Cruz, e foi então a primeira vez na minha vida que eu vinha ter alguma ideia de quem era São Paulo da Cruz. Eu sabia dele simplesmente que ele era o fundador dos passionistas e absolutamente mais nada. E quando eu pensei que eu ia dar essa aula, foi até por sugestão da irmã Margarida, de fato, eu não pensaria em dar uma aula sobre ele. O Padre Anchieta, quando ele vai escrever o poema sobre Nossa Senhora, em latim eu não sei, eu conheço uma tradução portuguesa, ele escreveu na verdade em latim, mas eu me lembro que o poema começa assim: os teus louvores, Mãe Santíssima de Jesus, hei de os cantar ou os calar? E aí ele explica que ele duvida se é melhor ele ficar quieto ou falar alguma coisa, porque ele se sente tão incompetente para falar de Nossa Senhora, que ele achava que talvez fosse melhor ficar quieto. E com São Paulo me acontece um pouco assim. É um daqueles santos muito grandes, muito extraordinários. Sabe que se alguém fala assim, vai lá e descreve o sol. Você vai falar o que do sol? Você vai falar, ó, brilha. Fica lá em cima. E acabou. É muito difícil de escrever. E depois é uma vida de um santo, essa aqui que eu li, é a única vida dele que eu li, escrita por outro santo, ó, para vocês verem, ó, aquele tipo de, quando não se desperdiçava papel, uma letrinha colada uma na outra, uma linha colada uma na outra, lotado. E uma pessoa que, digamos assim, foi santo desde pequenininho, que viveu praticamente a vida inteira imerso em fenômenos místicos, que tinha um grau de mortificação absolutamente espantoso, o que ele era capaz de ficar sem comer, de passar frio, atravessar montanhas nevadas descalço, desde que ele se converteu, como ele dizia. Ele pôs um hábito preto e
passou a andar descalço. Ele era extremamente modesto, até mesmo na congregação dele. Ele não queria que os religiosos dormissem com os pés descobertos. Embora todo mundo andasse descalço, mas tinha que ser um hábito de cobrir os pés. Então eu vou usar como fonte daquilo que eu vou falar para vocês, que vai ser pouca coisa, como eu disse, é muito difícil falar dele. Esse livro aqui, que é a biografia, e 2 livros que eu ganhei no meu último onomástico. Esse aqui é o Jornal dos 40 Dias. Eu vou explicar para vocês o que é isso, o que são esses 40 dias. E esse aqui é um livro que vai tratar dele mais como fundador e apóstolo. Então, o esquema da aula vai ser o seguinte, eu vou dar para vocês uma ideia da vida deles, e depois eu peguei 5 trechos de textos dele, que dão uma ideia de 5 pontos fundamentais na espiritualidade dele. Então, eu vou comentar com vocês esses 5 pontos fundamentais da espiritualidade dele. Vai ser uma coisa bem simples. São Paulo da Cruz, ele não aparece sozinho no panorama da igreja. Ele nasce nessa passagem do século XVII para o século XVIII, em que está crescendo o absolutismo, vem se fortalecendo, se fortaleceu muito, e há, de uma maneira geral, no mundo, aquilo que corresponde ao galicanismo na França. Cada vez mais o poder, digamos, da nação, enquanto nação, é exaltado em detrimento do poder espiritual da igreja. Tudo aquilo que vai culminar com a Revolução Francesa, e certos aspectos vão até culminar com o nacionalismo do século XIX e do início do século XX, é nessa passagem do século XVII para o século XVIII que isso começa a ganhar corpo, a ser muito teorizado, a ser muito difundido. Nessa época se constitui talvez não seja bem a palavra certa, mas se fortalece uma rede maçônica por toda a Europa de uma ação muito capilar, que vai chegar nas menores cidadezinhas, tem lá o clubezinho daquele lugar que se reúne na casa do barbeiro, na casa do prefeito, no convento dos não sei quem. E então todas essas ideias propugnadas pela maçonaria, elas vão ganhando muita força, e uma força que chega até os confins e que vai atingir a população mesmo, a população mais simples. Essas ideias que foram elaboradas, primeiro nas sociedades secretas, depois transferidas pelas sociedades secretas para os meios intelectuais, para os clubes de literatura, para os clubes de ciência, né? Aquele especialista português em maçonaria, meu Deus, Oliveira, o quê? Oliveira Marques, ele diz que ele é maçom e tem 2 volumes sobre a história da maçonaria em Portugal, tem 3 volumes muito interessantes também sobre a história de Portugal. E ele diz que essas sociedades científicas, literárias, tiveram um papel importantíssimo na difusão das ideias maçônicas. Não porque necessariamente todos os participantes fossem maçons, mas porque elas tinham um núcleo maçônico mais forte, e através dessas atividades sociais, elas difundiam, elas criavam uma mentalidade maçônica. E exatamente nessa época, Deus vai suscitar alguns santos muito notáveis que têm algumas características semelhantes. Na França, São Luís de Montfort. Na Itália, 3 chamam a atenção mais especialmente. São Luís de Montfort nasceu em 1673, e morreu em 1716, porque ele morreu moço. Morreu com 40 e poucos anos, né? Santo Afonso de Ligório, esse vai morrer bem mais velho.
Ele nasceu em 1696 e morreu em 1787. São Leonardo de Porto Maurício, né? Esses dois primeiros são fundadores. São Luís de Montfort fundou os Montfortinos, Santo Afonso de Ligório fundou os Redentoristas. São Leonardo de Porto Maurício, ele fez uma reforma nos franciscanos. E São Paulo da Cruz, que é o fundador dos passionistas. Todos eles são Leonardo de Porto Maurício, muito próximo da data de São Luís, 1676, só que ele vive muito mais, vai morrer em 1751. E São Paulo da Cruz, que nasce em 94, ele mais próximo de Santo Afonso de Ligório, muito contemporâneo a Santo Afonso de Ligório. Eles trabalham muito, mais ou menos, na mesma época. Ele vai morrer um pouco antes de Santo Afonso de Ligório, embora ele tenha morrido com 81 anos também. Ficou muito velho. O que eles têm de comum? Eles têm de comum, em primeiro lugar, uma vida mística muito extraordinária. São pessoas que têm êxtases, que fazem milagres, que têm uma capacidade de penitência espantosa. A de São Paulo da Cruz é, de fato, espantosa e até assim, até a morte, claro, quase. Quando ele já estava muito velho, ainda, acho que ele até chorou, porque não deixaram ele fazer a quaresma da Assunção. E quando ele fazia a quaresma, era comer uma vez por dia uma coisinha. Ele fazia 2 ou 3 quaresmas por ano, em honra de algumas festas especiais para ele. São Francisco de Assis também fazia. São Francisco também. Então, e São Luís de Montfort, por exemplo, as penitências dele também era uma coisa espantosa. Santo Afonso de Ligório eu conheço menos esse aspecto dele. Não saberia dizer. São Leonardo de Porto Maurício também, muito penitente. Me parece que é uma regra. Todo santo que tem um contato muito direto com Deus, que tem muitas visões, que tem um contato direto com a divindade, tem uma sede de penitência muito espantosa e uma capacidade de penitência também muito espantosa. São Paulo da Cruz, às vezes ele estava assim, quase morrendo, mas era uma coisa muito notável, que ele ia se arrastando para o púlpito, e aí quando ele chegava no púlpito, ele não tinha mais nada. Pregava, diz que era muito comum, durante os sermões, o rosto dele brilhar. Ou mesmo quando ele começava a falar de Deus, ele ficava tão inflamado que saiu uma luz física do rosto dele. E a outra característica desses santos, além dessa vida mística, as missões paroquiais. Todos eles vão ser gente que vai trabalhar para converter e afervorar o povo. Todos eles vão ser missionários. São Paulo da Cruz chegou a se inscrever para ir num navio que estava indo para a Turquia porque ele queria morrer mártir. Mas aí, na última hora, ele, acho que conversando com o diretor espiritual dele, ele percebeu que não era isso que Deus queria. Também São Luís de Montfort pensou em ir para o Canadá. Eles pensavam, alguém sabe se Santo Afonso de Ligório teve uma ideia dessas? Eu não saberia dizer também. Ele já queria também fazer essas missões. Essas missões, né? Mas mesmo esses dois que pensaram em fazer missões longe, depois eles perceberam que o que Deus queria deles é que eles se convertessem à Europa. Que eles fortalecessem a fé do povo. E, por exemplo, São Luís de Montfort vai ter um papel importantíssimo na resistência à Revolução Francesa. As regiões que ele evangelizou vão ser as regiões que vão resistir à Revolução Francesa. Então, eles vão ter esse papel. São Paulo, por exemplo, também tinha uma grande, digamos, especialidade em reconciliar inimigos. Mas de converter pessoas era uma coisa assim espantosa. As pessoas iam no sermão, se convertia todo mundo, ele mudava as cidades, que nem Santo Afonso de Ligório. Bom, então eles são, por assim dizer, uma espécie de
resposta de Deus ao estado em que a sociedade se encontrava e para aquilo que vinha se preparando. Ele nasceu numa família bem posta, o pai dele, depois a família dele vai ficar paupérrima, quando ele já era velho. E eles vão até pedir ajuda a ele, e ele nunca vai ajudar com nada. Até o irmão dele chega a escrever para um outro padre, súdito dele, pedindo ajuda e dizendo, porque você sabe, o senhor sabe, que o padre Paulo não nos ajuda com nada, ele teria escrúpulo de nos ajudar com qualquer coisa, ele que ajuda tantos pobres, mas a nós ele não ajuda. Não é que ele estava propriamente se queixando, mas é porque não é nem que ele estava propriamente pedindo dinheiro, ele queria que essa pessoa conversasse lá na cidade onde ele morava para ver se conseguia algum trabalho, se conseguia alguma coisa. Mas o São Paulo, ele tinha um tal apreço pela pobreza. A cela dele era de uma tal pobreza, uma vez num dos lugares que ele ia, porque ele andava muito entre as várias fundações, né? E precisava de uma mesinha para ele escrever. Aí o irmão fez a mesa e deu uns entalhezinhos assim. Diz que era uma coisa pobre, mas ele deu uns entalhezinhos, deu uma enfeitadinha na mesa. Chegou lá, São Paulo falou, pode levar embora. Isso aí eu não quero. Qualquer coisa que não fosse da mais absoluta pobreza, hábito, ele só admitia ter no quarto dele um de cada vez. Ele pedia sempre que dessem o mais velho que tivesse na casa para ele, mas ele só tinha um de cada vez na cela dele e não queria mais nada, só podia ter um catre com um colchão de palha em cima. Quando ele morava com o irmão dele, sozinhos os dois, a cama deles era um pouco de palha no chão e uma pedra de travesseiro. Isso ele era leigo ainda, né? Isso ele era. Ele era. Senão fica parecendo que ele já era religioso. Não era. Duro na queda aí. Ele era. Ele é sempre de uma penitência, uma coisa assim espantosa, sempre, sempre, sempre. A vida inteira, e ele vai ficar velho, porque é fácil a gente pensar, esse homem não vai durar muito. Quando a gente está lendo o que ele fazia. E não, ele durou. 81 anos no século XVIII é bastante. Não é? Mas assim, sempre morrendo, ele estava sempre doente, sempre, sofria muito de doença. Bom, então, ele nasceu Paulo Danei, ele é de um lugarzinho chamado Ovata. Ovada. Ovada fica entre Gênova e Turim. Gênova está aqui, Turim está aqui. Naquele tempo, esse lugar Ovada era Savoia, se fala em português, ou Saboia, né? Saboia. Era Saboia, né? Hoje é Itália. Então, está aqui Turim, está aqui Gênova, está aqui Turim. Ovada fica mais perto de Gênova, mas mais ou menos entre os dois. Bem perto de Alessandria, onde nasceu o Eco. Então, ele era filho de pequenos comerciantes e muito devotos dos pais. Tanto o pai quanto a mãe, mas a mãe muito especialmente. E a mãe muito devota da paixão. E ela falava muito da paixão de Nosso Senhor para os filhos. Era um assunto frequente na boca dela. Contar a paixão, fazer considerações sobre a paixão, comentar com as crianças sobre a paixão, o que Nosso Senhor tinha passado, etc. Era para ela um assunto frequente. Então, os filhos, mas especialmente o Paulo e o Giovanni Battista, que era o mais próximo dele e que vai ser o primeiro religioso dele, eles vão ser... Por isso também que o Papa vai dar para eles a igreja de São Giovanni e Paulo, porque eram dois irmãos, e aqui também eram dois irmãos, Giovanni e Paulo. Então o Papa vai brincar com isso. Falar, a igreja não é de São Giovanni e Paulo, vocês não são de Giovanni e Paulo, então vou dar a igreja para vocês. Com 13 anos... Ele foi sempre uma criança extraordinária, de piedade. Se não se sabia onde estava o Paulo, podia procurar na igreja, que o Paulo estava na igreja. Quando ele era mocinho, leigo, ele ia rezar na igreja. Aí ele escolhia um lugar bem escondido lá, um canto, às vezes gelado. E ele ficava lá rezando 7 horas seguidas de joelhos. Ele esquecia de voltar para casa. Então, vocês veem que
Não é normal, não é o padrão que uma pessoa esqueça rezando 7 horas de joelhos num canto. Mas, bom, enfim, com 13 anos, ele entra nessa confraria da Anunciação, e isso vai dar, ele vai ser sempre muito devoto de Nossa Senhora, e isso vai dar para ele um impulso muito grande, ele vai se transformar na alma dessa congregação. Ele estava sempre inventando coisas para eles fazerem, brincava bastante, fazia eles brincarem e tudo, mas de fazerem visitas ao Santíssimo, de ir até a igreja tal, fazer uma peregrinação não sei aonde, ele vai ser aí que ele vai começar, digamos assim, a descobrir a vocação dele de apóstolo, de se preocupar com a alma dos outros, de tentar atrair os outros para Nosso Senhor. Aos 19 anos, é isso que ele chama da conversão dele. Depois de uma conversa dele com o pároco, que acompanhava muito a alma dele, ele se confessava com o pároco, pedia muito conselho para o pároco e tudo. Engraçado, ele sempre vai ter grandes amigos eclesiásticos, bispos que o apoiam muito. Ele vai sofrer perseguições brutais. Estabelecer a congregação vai ser um verdadeiro drama, mas sempre ele vai ter alguns que o vão apoiar. Enquanto que uma maioria, falando que ele era um vaidoso, que já tinha tanta congregação, para que precisava de outra congregação, se ele queria ser religioso, porque ele não entrava no que já tinha, quem que ele pensava que ele era, etc, 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 etc. Mas sempre ele vai ter alguém, normalmente bispo, e depois o próprio Papa vai depois apoiá-lo, sobretudo Bento XIV, que vai fazer com que as coisas progridam. E ele vai conseguir estabelecer a congregação dele. Porque vocês veem, não era uma época favorável. Os jesuítas estavam sendo extintos. Não é só que as pessoas estavam contra os jesuítas. Claro, os jesuítas principalmente. Mas isso indicava todo um clima. Não é? Então, foi para ele muito difícil estabelecer a congregação. Então, quando ele tem essa conversão, é uma decisão profunda que ele toma, que ele vai buscar a santidade a qualquer custo. Que ele não vai querer nada com o mundo. Depois, mais tarde, o pai dele vai até arrumar uma moça para ele casar e tal, como era normal, né? Que os pais providenciassem tudo. E ele vai fazer 2 coisas. Ele vai recusar o casamento e ele vai renunciar a uma herança também que ele receberia. Um tio tinha deixado uma herança para ele. Ele vai renunciar a essa herança, ele vai recusar o casamento. E a partir, então, dos 19 anos, ele começa a levar uma vida fora de padrão mesmo. Ele com o irmão dele já não dormem mais no quarto, eles vão dormir numa espécie de sótão que a família tinha. Eles vão dormir no chão, eles vão vão começar a ter uma vida de oração extraordinária, e ainda em casa, mas já uma coisa fora de padrão. E até os pais, sabendo disso, e digamos assim, aceitando o que Deus estava fazendo com os filhos dele. Eu me lembro tem uma vez, não sei o que aconteceu, pediram para uma irmãzinha, onde que estava o Paulo? Pediram para chamar o Paulo, e ela vai falar, eu sei onde é que ele dorme escondido em tal lugar, assim, com uma pedra, tal, não sei o quê. Então ele estava em casa ainda e já era assim. E aos 21 anos, ele tem uma visão. Ele estava saindo da missa, e ele aparece para ele, o que ele vê é isso só. Uma túnica preta, e na túnica preta tem um emblema, um coração branco com o nome de Nosso Senhor e uma cruz. E ele entende que ele vai ter algum dia que fazer uma congregação que vai usar aquela roupa. Isso ele está com 21 anos. Quando ele está com 26 anos, 1720, o bispo de Alessandria, exatamente, Dom Gattinara, vai revesti-lo com essa roupa preta. Ele vai mandar fazer o emblema que ele tenha visto, e o bispo dá para ele, deixa ele ficar num lugar que tinha uma igrejinha e tinha ao lado um quartinho minúsculo, no alto de um morro lá, dentro da diocese.
fala que ele pode ficar lá. E ele vai então fazer esse retiro de 40 dias. Nesse retiro de 40 dias, Nossa Senhora vai aparecer a ele. E vai ser então, é sobre isso que trata esse livro, o Diário dos 40 Dias. Esse livro tem largos trechos do que ele escreveu nessa ocasião e vai comentando. Nesses 40 dias, ele vai redigir o diário e o mais extraordinário, eu não conheço nenhum caso assim, ele vai redigir a regra da congregação que ele vai fundar. A congregação que não existe. Mas ele vai redigir a regra. Essa regra vai ser, depois de mais de 20 anos, aprovada pelo Papa, e depois ela vai recebendo uma segunda aprovação, porque tem uma aprovação provisória e depois tem uma aprovação definitiva. E sempre o que vai acontecer, talvez se a regra é aprovada, dão uma mitigada. Eu me lembro, por exemplo, eu acho que é na aprovação definitiva, ia para um monte de cardeais, todo mundo estudava, fazia sugestões, devolvia. Eu me lembro que numa delas, proibiram jejuar mais do que 3 vezes por semana. Foi uma das mitigações que fizeram, porque na regra, ele... Agora eu não estou bem lembrada quanto era, mas acho que tinha ocasiões que se jejuava 5 vezes na semana. A regra era duríssima, duríssima, duríssima. Era uma coisa assim... justamente quando quando os cardeais adoçam, eles falam, olha, vamos limitar os jejuns a 3 vezes por semana, porque assim as pessoas débeis também podem entrar. Eles não entendiam nada de debilidade. Eles não sabiam aonde nós íamos chegar em matéria de debilidade, não é? Mas e tinha outras coisas assim também, nessa questão de vigílias, de sono, tudo. Se vê que eram pessoas com uma capacidade de sofrimento, de endurance muito maior do que nós. Bom, aí então ele vai escrever essa regra. Essa é uma pintura célebre que o representa nesse lugar. Não sei se dá para vocês verem, mas em cima da janela tem o simbolinho do coração, ele vendo. E aí vai começar então a congregação. Esse é o irmão dele, o Giovanni Battista. Em 1721, então, até então ele estava completamente sozinho. E quando ele sai desse retiro, ele vai em casa, vai um pouco se despedir da família, dizer que ele vai passar a viver como eremita, que ele não vai mais vê-los, ele vai se despedir da família, e o Giovanni pede para ir com ele, e ele fala não. E aí o Giovanni fala, tá bom, você não vai me deixar ir? Pois você não vai sair daqui enquanto você não tiver deixado. E aí, de fato, ele cai doente, ele não consegue ir embora, e ele só vai conseguir ir embora quando ele permitir que o Giovanni vá com ele. Então, ele vai dar o hábito para o Giovanni, em 1921, e eles vão, então, para esse Monte Argentaro, e passam a viver como eremitas, os dois lá, com grandes penitências, grande provação, uma das maiores penitências do frio, o lugar é gelado, um alto de monte, e eles viviam numa pobreza extrema, e vão viver lá durante 6 anos. Vocês veem que as coisas de Deus se fazem devagar. Um homem para quem Nossa Senhora tinha aparecido, que escreveu a regra dele de uma maneira completamente extraordinária, o tempo inteiro em êxtase, quase que Deus ditando a regra para ele. E mesmo assim, né, ele escreve a regra em 20 e vai até 27, ficar sozinho, e aí os dois vão para Roma. Eles vão trabalhar num hospital, e lá eles já vão com cartas de recomendação de alguns bispos, vão se apresentar para o Papa, etc, etc, e o Papa vai ordenar os 2 padres. Do jeito que se faziam as coisas antigamente. Onde eles tinham estudado? Em lugar nenhum.
as regras do Concílio de Trento quanto aos seminários ainda não estavam sendo aplicadas em todo lugar. Ele tinha, sim, estudado alguma coisa, quando ele estava nessa fase, nesses 6 anos, ele vai, mas não é que ele foi para um seminário, fez filosofia, depois fez teologia, não. Mas, enfim, o Papa vai achar que eles estão preparados e vai, então, ordená-los. Já antes dele, nessa fase de que eles são 2 leigos, estão vivendo juntos, usando lá um hábito que era um hábito de penitência, padre. O bispo, quando dá como um hábito de penitência. Não era um hábito de uma ordem, de uma congregação, nada, era um hábito de penitência. Eles já eram chamados por alguns párocos e alguns bispos para pregar. E eles tinham um efeito fantástico. Isso até vai criar certos problemas, algumas pessoas vão falar onde já se viu, esse bispo é louco, onde já se viu chamar esse leigo aí para pregar. Mas justamente o bispo alegava isso, falava, então me arranja um padre que consiga o efeito dele. Eu chamo porque ele converte, e de fato ele convertia as pessoas. Bom, depois que eles então são ordenados, eles voltam para o Monte Argentaro, e a partir de 1730, eles vão começar juntos, então, as missões paroquiais. Aí eles já são padres, e eles vão fazer disso o trabalho da vida deles. E, então, eles vão começar a receber vocações, com grande dificuldade. A pobreza era tremenda, a regra era uma regra muito dura. E o que ele tinha? Ele tinha poder de dizer que uma pessoa podia ser ordenada, mas ele tinha que arrumar um bispo que tivesse disposto a ordenar. Isso era muito difícil para ele. O Papa tinha dado para ele, acho que, agora eu não me lembro bem, mas olha, você pode ordenar 5. Tá, aqui é uma faculdade que você tem, você pode ordenar 5. E numa ocasião em que, acho que desses 5 que ele podia ordenar, ele ordenou 3, assim que eles foram ordenados, eles falaram, agora a gente vai embora para um lugar mais fácil, porque aqui com o senhor não dá, não, aqui é muito complicado, e foram embora. Então, gastaram as ordenações que ele tinha, e teve uma ocasião em que ele voltou a ficar sozinho, só ele e o irmão. Foi todo mundo embora. Teve até uma ocasião, acho que o irmão dele estava fora, ele ficou sozinho mesmo. Então, esse começo vai ser extremamente difícil. Ele até comenta isso numa carta com alguém. Ele fala assim, você sabe quanto é difícil para mim conseguir um bispo disposto a ordenar. E aí, quando ele conseguiu 3, eles foram ordenados e foram embora. Ele ficou sem ninguém de novo. Porque ele era muito solicitado, o trabalho era muito. Mas enfim, ele vai começar a receber gente. Então, nós tínhamos visto que ele escreve em 1720. Em 1730, eles começam as missões paroquiais e começam a receber gente. Em 1741, o Papa vai, pela primeira vez, aprovar a regra segundo a qual eles viviam. Ele vai... É fácil contar assim, mas o que ele vai ter de trabalho em Roma, o que vai ter de briga, até ele falava no fim da vida, eu sofri muito nesta cidade. Teve, por exemplo, uma vez ele foi visitar um cardeal e para tratar desse problema, da regra, e as pessoas que cuidavam da portaria puseram ele para fora, como se ele fosse um mendigo, onde já se viu esse pobre vir aqui na casa do cardeal, quem que ele está pensando que ele é. Mas, assim, muitas dificuldades, muita oposição à constituição de uma nova congregação, depois de uma nova congregação, assim, tão fora do espírito do tempo. O oposto de todo e qualquer mundanismo.
Porque a grande paixão da vida de São Paulo era, de fato, a cruz e a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A congregação que ele funda é para fazer o povo amar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e querer unir-se a ela e querer imitá-la. Então ele tem A pregação dele é muito parecida com São Luís de Montfort, na carta circular aos amigos da cruz. A cruz é o grande amor da vida dele, é o que ele quer que todo mundo ame e, claro, não podia deixar de ser junto Nossa Senhora das Dores. Ele tinha uma devoção enorme pelas dores de Nossa Senhora e, assim, frequentemente na Semana Santa, ele ficava doente, praticamente às portas da morte. E ele não trata muito disso, a única vez que ele vai falar das visões dele é nesses 40 dias, depois ele não escreve sobre isso, ele não trata desse assunto, mas às vezes escapava alguma coisa. Ele ganhou, por exemplo, um pintor famoso, disse que até bom católico, pintou para ele uma Nossa Senhora das Dores. E ele agradeceu, ficou com o quadro, tudo. E depois ele vai dar esse quadro para uma pessoa e fala, não, fica para você. E aí ele vai dizer assim que, do jeito que eu a vi, esse quadro não tem nada a ver com aquilo. Tem uma outra ocasião também que para alguém assim de passagem ele fala que o rosto dela perto da cruz parecia o rosto de um cadáver. Então ele tinha, claro que isso vai passar para a congregação dele, né? Por isso que, por exemplo, São Gabriel vai se chamar, esqueci o nome dele agora, quando ele entra na congregação ele vive a Gabriele della Addolorata, esqueci como era o nome civil dele. A congregação toda tem uma grande devoção por Nossa Senhora das Dores, mas ele tem exatamente o oposto do espírito do tempo. Aqueles cardeais enfeitados e perfumados da Roma do século XVII, do final do XVII e do começo do XVIII, consideravam esse homem um ultraje. Então ele vai ter muita dificuldade, mas como aquilo que Deus quer se faz, ele vai conseguir a aprovação da congregação dele em 1741, como eu já comentei, com mitigações. Os cardeais, a partir do momento que disseram que é para mitigar, aí ele dizia para eles, esta é a vontade de Deus. Nós temos que ver naquilo que nos foi concedido a vontade de Deus. É isso aqui que nós temos que fazer. Ele não tinha nenhum apego àquilo que ele tinha escrito, àquilo que ele tinha pensado. Ele era extremamente dócil nessa obediência aos superiores. Porque como nós vamos ver, quando a gente pegar um dos 5 pontos do cerne da vida espiritual dele, o primeiro e o maior de todos era a adesão à divina providência. Isso ele era assim, mas para cada pequeno detalhe da vida, se é assim que Deus está permitindo, é assim que é o bom. Para cada coisa, para cada dor, para tudo, para as coisas grandes, para as coisas pequenas, sempre uma grande adesão à divina providência. Bom, em 1765 morre o João Batista, que para ele vai ser uma dor assim terrível. Ele era um daqueles italianos, inflamadíssimo, uma pessoa de fogo mesmo. Assim, eu não posso deixar de pensar em outra pessoa que eu conheci da região de Gênova, que também é esse tipo de temperamento. Sabe, uma pessoa que tudo sofre, que tudo se alegra, de uma sensibilidade extremamente acesa. Ele era assim também. Então, a morte do irmão vai ser para ele uma dor muito grande, mas suportada muito sobrenaturalmente, sobretudo porque ele se alegra muito que o irmão está no céu. Então, isso para ele é muito mais do que a perda dele, embora seja uma perda grande para ele. Então, em 1765 que morre o João Batista, e em 1771 ele vai pensar então em fundar um ramo feminino. A congregação passionista, ela tinha os padres que eram
padres de ação, mas ela tinha um ramo, digamos, mais contemplativo, mais monástico. Então, o que ele vai fazer? Para a congregação feminina, ele vai usar essa regra monástica que ele já tinha. Ele vai começar com uma princesa, não me lembro de que casa, mas de uma casa muito importante. Mas na última hora, quando está tudo pronto, ela vai resolver que ela vai entrar nas Clarissas, ela vai abandoná-lo e entrar nas Clarissas. E aí, na verdade, ele vai começar com essa outra moça, Maria Crucifissa de Jesus, e vai ser com elas que vão começar as passionistas que existem até hoje. E no dia 18 de outubro de 1775, ele tinha morrido em 94, ele tinha nascido em 94, portanto ele tinha 81, não é isso? Ele morre em Roma. Ele morre justamente nas dependências da Basílica Romana de San Giovanni Paolo, perto do Coliseu, que o Papa Bento XIV tinha dado aos passionistas quando tinha expulsado os jesuítas. As relíquias dele estão nessa basílica, podem ser visitadas lá. E ele foi, que trabalho ele fez na vida? Ele foi sempre o superior da congregação. Nas últimas eleições ele chorava, ele escrevia cartas para todo mundo, explicando por que era um absurdo que um pobre velho pecador que nem ele tivesse na direção da congregação. Todo mundo falava, é mesmo Padre Paulo, é mesmo Padre Paulo, é mesmo Padre Paulo, e todo mundo votava nele. E acabou-se. Mas ele, coitado, ele estava de fato já assim, velhíssimo, doentíssimo. Imagina, 81 anos, é bastante. Ainda mais numa época que não tinha todo o recurso que se tem hoje, não é? Ele estava muito surdo, ele enxergava muito mal, tudo para ele era um sacrifício tremendo, mas eles não queriam saber. Eles queriam um santo no comando da congregação. São Afonso, lá, quando ficou bispo, aí tinha que deixar de ser religioso, né? Aí ele falou assim, ele pensou e disse, né, para os editoristas, como eu não era digno da congregação, Deus me fez ficar bispo e eu saí. Aí depois eles escreveram ao Papa e o Papa deu uma concessão, ele continuou superior. Nunca chamou os editoristas para pegar na diocese dele, para não favorecê-los. Então, tá vendo? Assim são os santos. Bom, muito bem. Então agora eu vou passar para aquela segunda parte da aula que eu falei para vocês. Tá aí o campanário de San Giovanni Paolo, é um dos campanários romanos, um dos campanários medievais de Roma. O texto é grande, mas eu vou dar para vocês mais... É que eu queria um pouco que vocês percebessem, que vocês vissem como é que ele escreve. São 5 trechos de cartas, mas que foram selecionados de acordo com esses 5 pontos que são o cerne da espiritualidade dele. Então, o primeiro, como eu já disse para vocês, é esse abandono à divina providência. Ele tinha uma confiança que tudo que Deus permitia é porque isso que era o bom. E como eu digo, não é que ele é uma pessoa que não sofresse, ele sofria muito, ele tinha o coração muito terno, o temperamento muito vivo, ele era também muito bravo, como aliás acho que se vê, né? Não sei se dá para vocês verem o rosto dele, mas ele tem um rosto bastante de uma pessoa que é brava, ele era bravo também. Severo, mas embora ele fosse muito doce, muito gentil, mas bem capaz de se zangar. Não é que ele era uma pessoa de temperamento tranquilo, não, ele não era de temperamento tranquilo, ele era propriamente um genese, um genovês mesmo. Ele tem até aquela cabeça grande, né, que dos genoveses, parece bem um genovês. Isso aqui então ele escreve para uma pessoa e trata de um desses aspectos, o primeiro que é o abandono da divina providência. A maior perfeição de uma alma consiste em um abandono verdadeiro e total nas mãos do bem supremo. Esse abandono envolve uma perfeita resignação à vontade divina em tudo o que acontece. Então, como eu já disse para vocês, ele de fato agia assim. Me faz pensar, não sei se vocês lembram de Santa Teresinha. Santa Teresinha, no fim da vida, ela prestava atenção em se fazia frio, não esfregar as mãos. E se fazia calor, não enxugar a testa.
porque ela não queria que Nosso Senhor pensasse que ela estava se queixando de nada que ele permitia. Então ela levava, digamos, a adesão à divina providência. Claro, porque a temperatura, Nosso Senhor não tinha feito para Santa Teresinha. Enfim, eram as leis naturais agindo, quanto a Normandia estava perto do sol, quanto tinha nuvem. Mas ela levava a delicadeza. O São Paulo da Cruz também era assim. Ele vai levar a delicadeza dele, é esse conselho que ele está dando para a pessoa. Quando ele diz, esse abandono envolve uma perfeita resignação à vontade divina em tudo que acontece. Humilhe-se muito quando acredita que está recebendo alguma graça de Deus. Às vezes parece-nos que alguma graça é concedida a nós por nossas orações, enquanto são outros servos de Deus que oram. Quantos pareciam tão fortes quanto os cedros do Líbano e caíram? Um grande orgulho pode derrubar uma grande montanha de santidade. E, portanto, você deve se manter escondido de todos e se retirar para a fortaleza mais pura do coração de Jesus. Lá você estará livre de todo o mal. Não fique aborrecido, chateado com a secura que experimenta na oração, ou mesmo com as distrações quando são involuntárias. É assim que Deus purifica o coração, para que ele esteja mais disposto a se unir mais perfeitamente ao bem supremo. Nessas ocasiões, reviva gentilmente sua fé, imagine-se no Calvário e dirija todos os pensamentos e olhares de amor a Jesus crucificado. Então aqui, essa adesão à divina providência, ela deve ser igual, então ele entra nesse tema de quando há uma grande secura na alma. Quando a alma se sente, por assim dizer, é como se Deus estivesse distante, que é o estado normal da vida da maioria das pessoas. Como diz o padre Faber, no Progresso da Vida Espiritual, a maioria da nossa vida espiritual é como um atravessar de um deserto. Mas para São Paulo da Cruz, isso aqui é um pouco especial, porque ele teve uma vida, como eu já disse para vocês, o começo da vida dele é de muitos dons místicos. E a partir de um certo ponto, Deus se retira completamente. E ele não só entra num estado de secura, mas como ele entra num estado de agonia. Ele vai como que receber a graça, que é assim que a gente tem que considerá-la, embora seja uma coisa terrível, mas de participar da agonia de Nosso Senhor no horto e de viver longamente nesse estado, sentindo-se condenado, abandonado de Deus e condenado ao inferno. Era assim que ele se via. Era um tormento violento e contínuo, a que ele só ia resistindo por atos de fé na misericórdia de Deus, mas assim, sem nada de sensível nesses atos de fé. Um tormento. Hoje se sabe disso por causa das declarações no processo de canonização do confessor dele. Era só o confessor dele que sabia disso. Assim como no caso de Santa Teresinha, que para as pessoas que tinham contato com ela parecia mergulhada num mar de consolações. E ela estava num grande tormento, inclusive uma coisa parecida com ela, porque ele também, com violentas tentações contra a fé, durante anos. Então, quando ele dá o conselho, aqui não é uma coisa assim um pouquinho teórica, ele sabe bem do que ele está falando, mas em tudo ele diz isso, no pequeno, no grande. A gente tem que aderir à divina providência. Isso aí é um ensinamento contínuo dele para os religiosos, em várias ocasiões, sempre essa submissão, quando parecia que a congregação ia ser fechada, quando parecia que não ia ser provada, quando um lugar que estava pronto para ser habitado, o bispo proibia, sempre, essa grande confiança na divina providência, que está sempre cuidando de tudo. Como que se chega a isso? Então, para ele, o meio principal da nossa santificação é a meditação da paixão. E ele vai até dizer para a pessoa o que acontece, como que ela deve fazer, mas, Padre Paulo, eu não consigo meditar na paixão. Então, ele dá uma técnica
uma técnica de uma conversa com Nosso Senhor. É uma coisa excelente e santíssima pensar na paixão do Salvador e meditar nela. Esse é o meio para alcançar a união com Deus. Mas deve-se notar que a alma nem sempre pode fazê-lo como era no começo. Eu não entendo o que isso quer dizer. E por isso é que é necessário saciar os impulsos do Espírito Santo e deixar-se guiar de acordo com a vontade dele, para meditar na paixão e morte do Salvador. É nessa escola sagrada que a verdadeira sabedoria é aprendida, é aqui que os santos são ensinados. Às vezes acontece, será que às vezes que acontece? Acontece que nos encontramos em tal estado de espírito que parece que não podemos fazer absolutamente nada. Não seremos capazes de meditar, teremos uma grande escuridão do espírito, com tantas distrações e com tanto desgosto que queremos fugir. Aqui está o caminho para estabelecer nessas ocasiões. Você propôs meditar, por exemplo, na flagelação dolorosa de Jesus. E eis que experimenta uma dissipação de espírito que não sabe meditar. Portanto, mantenha-se tranquilamente na presença de Deus, reacenda a sua fé, sem esforço, na cabeça ou no peito, acreditando firmemente que o Deus que você ama está dentro de você, fora de você, em seu coração, em sua alma, em seu corpo, em toda parte. Então, afogado no imenso mar do seu amor, então ele sempre falava isso para as pessoas. Faça um ato de fé e mergulhe no imenso amor de Deus. Por isso que ele fala que Deus, você tem que pensar que Deus está em toda parte. Ele falava isso, faça um ato de fé. Mas ele falava isso, fé pura, não é para sentir nada, não é para perceber nada. Não, é só para dizer, meu Deus, eu creio. Um ato de fé pura. Onde é que eu estava? Aqui é a parte da conversa. Então, afogado no imenso mar do seu amor, bem reunido com grande fé e reverência, fale em espírito com seu Deus sobre o assunto da meditação. Por exemplo, meu doce Senhor, querido Jesus, que tormento vós não sentistes em vossa horrenda flagelação? E por que meu coração é tão insensível? Essas conversas devem ser feitas com grande gentileza de espírito, com grande tranquilidade. Se você perceber que seu coração está cheio de compaixão, paz ou outro sentimento que Deus deseja, então pare tudo, fique reunido com Deus como uma abelha que suga o mel do amor em santo silêncio devoto. Então é esse conselho que ele dá. Como é que a gente consegue essa união com a Divina Providência? A gente consegue essa união com a Divina Providência através da paixão, da meditação da paixão de Nosso Senhor. E num amor racional ao sofrimento. Sofrer nunca vai ser objeto de um amor sensível. Mas ele queria que as pessoas compreendessem que sofrer era bom. E que, compreendendo que sofrer era bom, tivessem um grande amor ao sofrimento. De pé na cruz, regozijo-me com o fato de Deus se desapegar de toda satisfação para ensinar a servi-lo com maior pureza de intenção. Quão bom é permanecer na cruz com Jesus sem vê-lo e sem regozijo. Você está vendo? Então não é que você está com o fervor de estar ali sendo crucificado, não. É sem fervor. Como dizia Santa Teresinha também, os mártires sofreram com alegria. O rei dos mártires sofreu sem alegria. Sofreu sofrendo. Este é o caminho mais curto para alcançar essa morte feliz para toda a criação, para tudo que era criado, para unir-se com toda a pureza ao bem imenso e não criado. Quando a alma se encontra nesse estado de privação, tudo o que precisamos fazer é reviver delicadamente a fé na presença divina e nos manter abandonados em Deus, nesse imenso oceano de amor, sem buscar o nosso próprio prazer, mas a vontade de Deus. A verdadeira maneira de provar a Jesus é humilhar-se em tudo, transformando-se nele por amor para que se torne completamente divinizado. Esse trabalho, o doce Salvador, trabalha em nós, mas também precisa da nossa cooperação, com o exercício das virtudes sagradas. Felizes os que voluntariamente permanecem crucificados com Jesus,
Felizes que são fiéis a sofrer toda a dor por amor de Jesus. Ó, que grandes tesouros são adquiridos ao permanecer seco e desolado em oração. Devemos sofrer a provação que vem de Deus. Infeliz é aquele que na provação abandona o caminho iniciado, porque então cairão na iniquidade. Então é isso, são esses passos. Amor à divina providência, que eu obtenho como? Pela meditação da paixão. A meditação da paixão deve me levar ao quê? Se a sabedoria infinita escolheu este caminho para a maior glória de Deus e salvação das almas, na verdade é a mesma coisa que está na carta circular dos caminhos da cruz, né, padre? Então, eu também devo compreender que, embora não pareça, o bom para mim nesta vida é o sofrimento e não são os bens terrenos e os prazeres. Para obter isso, para se manter nisso, ele terminava aquele outro trecho falando do perigo de abandono, ele recomenda uma grande fidelidade e humildade nas tentações. É a humildade que vai nos possibilitar esse amor ao sofrimento. Se nós temos orgulho, nós vamos facilmente perceber o sofrimento que nós temos como uma espécie de injustiça. Se nós somos humildes e sabemos o que nós somos, o que nós merecemos, nós vamos perceber o sofrimento como uma ocasião não só de pagar o que nós devemos, mas como de nos desapegar inteiramente daquilo que é criado para nos unir melhor a Deus. Então nós vamos desejar o sofrimento como um bem. A humildade, ela é uma grande fonte de caridade. A tentação contra a fé, que era a que ele teve longamente, mas ele considerava a menos perigosa e traz grandes bens à alma que é fiel em combatê-la. As outras tentações, se alguém é fiel em combatê-las, também fazem muito bem. Elas nos humilham, nos instruem, nos purificam. Então, a tentação faz essas três coisas. Ela nos humilha, quer dizer, ela nos põe no nosso devido lugar. Quando nós não somos tentados, nós pensamos que nós valemos alguma coisa. Quando nós somos tentados, nós vemos quem nós somos. Elas nos instruem em primeiro lugar sobre nós mesmos. São Boaventura tem um livro interessante em que ele diz que a primeira coisa que uma pessoa tem que meditar é sobre si mesmo. Ela precisa se conhecer. Ele diz que se nós não nos conhecermos, nós seremos incapazes de conhecer a Deus. Padre, eu não sei de onde o senhor tirou, se foi o senhor mesmo que formulou, que é na beira do abismo do nosso nada que nós somos capazes de compreender quem Deus é. Era de São Luís de Montfort, eu me lembro do senhor falando isso lá em casa, o senhor pensou mesmo isso. Então, mas é um pouco isso que ele disse, é isso que diz São Boaventura. É preciso que a gente tenha muita ideia do nosso nada para que a gente possa compreender quem Deus é. Então, por isso que a tentação, ela nos instrui, nos mostrando quem nós somos. E tinha uma terceira coisa, né? Elas nos instruem e nos purificam como ouro no fogo. Seja muito humilde, mas com a verdadeira humildade de coração, que torna a alma amiga do seu desprezo e submissa a todos. A virtude mais agradável a Deus é a resignação à sua santa vontade. Muitas vezes Deus nos dá o desejo de fazer grandes coisas, mas Ele não quer que façamos. Também acontece frequentemente que pedimos uma graça e Deus a concede de outra maneira, porque contribui mais para o nosso bem maior. As tentações são vencidas com humildade e com o santo temor de Deus. O diabo tem medo dos humildes, que desconfiam de si mesmos e temem e fogem deles. Em tentações, retire-se para o Calvário, refugie-se com Jesus e depois zombe do diabo. Acima de tudo, nunca deixe a oração, mesmo que você sofra as dores do inferno. Faça as suas ações com pureza de intenção, pelo amor de Deus, e deixe o diabo chorar o quanto quiser. A melhor maneira de dissipar as ilusões é humilhar-se muito, desconfiar-se de si mesmo, não conhecer nada, aniquilar-se diante de Deus e abandonar-se com confiança filial em suas mãos divinas.
Você não se importe com suas dores. Olha que fácil de dizer. Você não se importe com se suas dores são grandes ou pequenas, nem com o que você quer, mas ame em tudo apenas a vontade divina, sem fazer outras reflexões. Não se importe com suas dores. Um dia desses, o Marcelo de Fortaleza publicou no status dele uma frase de Santo Afonso de Ligório muito notável, muito, nossa, brilhante, de quem conhece muito bem a alma humana e o coração humano. Ele dizia assim: quanto aos seus gostos e desgostos, não lhe dê nenhuma atenção. Quanto aos seus sentimentos, não lhe dê nenhuma atenção. A maior parte dos nossos gostos e desgostos não passam de devaneios do nosso amor próprio. Não é? Uma coisa assim, muito profunda, que é um pouco o que ele está dizendo aqui. Não se incomode não se importe com as suas dores. Como? Ah, de São Francisco de Sales, exatamente, não era de Santo Afonso de Ligório, é isso mesmo. Então, essa fidelidade e humildade nas tentações e, por fim, em todas as coisas, olha o fim. Me contou a Luciana Monteiro, que outro dia, não sei o que uma filha dela queria, e ela falou, não, mas é difícil isso aí, não vai dar. E a menina olhou para ela e falou, mãe, olha o fim. Mas é isso, em todas as coisas a gente tem que olhar o fim. E aqui também, exatamente, ele quer sempre que a gente tenha isso em vista. O que é que nós estamos obtendo? O que é que nós estamos comprando com esse pouco de sofrimento? Como Jesus, como o amado Jesus quis que sua santíssima vida na terra sempre passasse em meio a dores, labores, esforços, angústias, desprezos, calúnias, dores, flagelos, espinhos e amarga morte na cruz, então, igualmente, aqueles que se aproximam dele devem levar suas vidas no meio das dores. Mas, ó Deus, o que será de nossos corações quando nadarmos naquele mar infinito de doçura? O que será quando lá no céu todos formos transformados em Deus através do amor e recebermos em troca aquele bem infinito que é a recompensa de nosso Deus? Como será quando cantarmos por toda a eternidade as misericórdias divinas, os triunfos do Imaculado Cordeiro e de nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria? O que será quando cantarmos sem cessar esse trisagmento eterno, Sanctus, Sanctus, Sanctus? Quando, juntamente com os santos, cantaremos os mais doces aleluias do céu? O que acontecerá com nossos corações e espíritos quando estivermos mais unidos a Deus do que o fogo se une ao ferro incandescente, que, sem deixar de ser ferro, parece ser todo fogo? Portanto, amemos a Deus, nos tornemos muito pouco, então Deus nos tornará grandes. Então é isso. Todo esse percurso, que é um percurso duro, um percurso de adesão a tudo aquilo que acontece, aceitar tudo com a vontade de Deus, através da meditação da paixão, através da oração, da humildade na tentação, mas para chegar a essa união com Deus que vai nos permitir uma felicidade eterna. Então, era sempre esse o percurso que ele fazia para todo. Ele foi um grande diretor de almas, um dos maiores diretores do tempo dele, tinha uma correspondência enorme, mas era sempre, digamos, esse o percurso. A disposição de aceitar tudo que a providência dá, usar como meio para isso a meditação da paixão, chegar a ter um verdadeiro amor ao sofrimento, com uma grande humildade e fidelidade nas tentações, mas sempre com os olhos postos no fim, que é uma felicidade eterna e que vai nos ser dada em troca de sofrimentos que, por maiores que sejam, nunca serão senão passageiros. Então é isso que eu tinha para comentar com vocês de São Paulo da Cruz. Recomendo a leitura dos livros, são bastante interessantes de ser lidos, e como eu digo, o que eu fiz para vocês foi um pouco descrever o sol. O sol brilha, esquenta. Lendo os livros, vocês vão se sentir mais como alguém que tivesse sentado ao sol.
e podido receber a luz deles. Então, eu recomendo muito que vocês se aproximem de São Paulo da Cruz. É alguém de quem vale muito a pena ser amigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.